Amém. A paz de Cristo a todos. Você que disse amém, por gentileza, abra a sua Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quando você está procurando o texto aí, deixa eu fazer as minhas considerações de sempre. Primeiro, louvo a Deus por tão rica oportunidade que é poder pregar a sua palavra, porque para mim não há um privilégio maior. Agradecer ao pastor Silas por estar confiando a mim um púlpito mais uma vez. Muito obrigado. Atos, capítulo 12. Todos acharam? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nesta mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Até aqui. Queridos, o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, ele acaba por encerrar a história da primeira comunidade dos crentes em Jerusalém. A partir do capítulo 12, a atenção não é mais Jerusalém. A atenção não é mais sobre Jerusalém. Agora a atenção se volta para a igreja de Antioquia, Antioquia da Síria, que não pode ser confundida com Antioquia da Pisídia. Antioquia da Síria, também conhecida como a igreja dos gentios. Atos capítulo 13, você vai ler sobre isso. Para que você fique contextualizado com o momento aqui, um período do capítulo 12, esse momento era a festa da Páscoa. Jerusalém fervilhava de pessoas por todos os lados. A cidade chegava a quintuplicar a sua população. E por medo de algumas insurreições e revoltas, o governo romano na Judéia, cuja capital não era em Jerusalém, mas era em mas era em Cesareia Marítima. Agora, o governador romano na Judéia saía de Cesareia Marítima e ia para a fortaleza romana, chamada de Antônia, em Jerusalém. O governador de então era o cruel e covarde Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Ele vinha de uma linhagem de assassinos. O seu avô, no nascimento de Cristo,
manda assassinar todas as crianças de Jerusalém de 2 anos abaixo. Seu tio, Herodes Antipas, foi o mesmo que mandou decapitar, arrancar a cabeça de João Batista. E ele não era menos cruel do que o seu avô e o seu tio. E agora, irmãos, por conta disso, a igreja começa a passar por um momento muito difícil no seu início, no começo da sua história. Herodes, ele começa uma implacável perseguição contra os crentes, uma cruel perseguição contra a igreja. E a Bíblia vai nos dizer que ele mandou matar Tiago. Depois prendeu também a Pedro, com a intenção de fazer com que ele havia feito ao próprio Tiago. Ou seja, ele prendeu Tiago, matou Tiago, a espada decapitou Tiago. Agora ele prende a Pedro com a mesma intenção, esperando só o fim da festa dos pães asmos, para que ele chamasse a Pedro e também o decapitasse. E ele fez isto com Tiago e mandou prender a Pedro, porque ele viu que isso agradou ao povo e aos fariseus, ao sinédrio. Agora está deflagrada uma guerra. De um lado, o Estado, poder romano. Do outro lado, a igreja. Era o poder político contra o poder religioso. O poder das armas contra o poder da oração. O poder da arrogância, da prepotência de Herodes contra o poder da fé. O poder temporal contra o poder eterno. O trono de Herodes contra o trono de Deus. E quais as lições que eu posso extrair daqui? É claro, existem talvez 100, 200, 300, eu não sei quantas. Mas eu quero falar sobre poucas, algumas, que a gente pode estar extraindo aqui deste texto. Primeiro, Herodes representa tudo aquilo que persegue a igreja. Segundo, o espírito de Herodes, ele queria intimidar a liderança da igreja. Tiago e Pedro faziam parte da liderança da igreja. Espírito não morre. O mesmo espírito que atuava em Herodes atua no século 21. O espírito de Herodes quer perseguir a liderança da igreja. Ele quer colocar mordaça na boca de pastores. Quer cercear os direitos dos crentes e da igreja. O pastor acabou de falar sobre tudo isso aqui. Nós precisamos orar não só pelo nosso pastor, mas pelos líderes desta nação. Os líderes evangélicos desta nação. Porque o espírito de Herodes quer aprisionar os nossos líderes, quer calar os nossos líderes, quer matar a nossa liderança, mas há poder no nome de Jesus. Eu aprendo uma outra coisa com este texto. Foi um questionamento meu. E eu confesso a vocês que eu não tive resposta. A Bíblia diz que Herodes manda matar Tiago. Mas quando ele prende a Pedro, o anjo vai lá e abre a porta. Por que a um Deus diz, vai morrer? E a outro Deus diz, não chegou a hora? Está no campo da soberania de Deus. Por que um cheio de saúde morreu? Morreu do quê? Ninguém sabe. E o outro que às vezes está doente há muitos anos, entra e sai do hospital, está vivo. Ele é o dono da vida. Ele é o Senhor. A Bíblia diz que ele abre a sepultura e ele fecha a sepultura.
Ele coloca a ferida e ele tira a ferida. Ele é o Senhor sobre tudo e Senhor sobre todas as coisas. A um ele diz, sobe, vem para cá. A outro ele diz, você vai ficar um pouco mais aí. Eu não sei porque talvez esteja dizendo isso para você, foi um questionamento meu. Mas quem sabe o Espírito Santo está te respondendo uma pergunta que você fez hoje, ou esta semana. Por que, Deus? Por quê? Porque está no campo da soberania de Deus. Nós só conhecemos um palmo diante do nosso nariz, mas Jesus conhece o amanhã. E foi o que ele disse, o que eu posso, o que eu faço, vocês não podem entender hoje, mas entenderão depois. É a soberania de Deus. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia contínua oração por Pedro. A igreja fazia contínua oração por Pedro. E eu aprendi, irmãos, desde jovem, que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Aleluia. Pedro estava aprisionado, Pedro estava algemado, Pedro estava com uma sentença de morte iminente, mas a igreja de Jerusalém, ela não parava de orar por Pedro. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, quem sabe às vezes Deus permite uma perseguição para que eu e você venhamos voltar a orar. Irmãos, neste período aqui, a igreja não tinha amigos no Senado romano. Neste período aqui, a igreja não tinha nenhum político que a representasse. Neste período aqui, a igreja não tinha membros influentes na alta sociedade de Jerusalém. A igreja de Atos aqui do capítulo 12, ela não tinha a quem recorrer, ela não tinha uma porta para bater. Essa igreja só tinha uma alternativa e uma única solução: dobrar o joelho e falar com Deus no céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe assim é a sua vida. Quem sabe você entrou aqui e parece que todas as portas se fecharam para você. Quem sabe você entrou aqui pensando, dizendo: eu queria tanto que um amigo pudesse interceder por mim. Eu queria tanto ter recursos para fazer isso, para começar esse projeto. Quem sabe se eu ligasse para o fulano, que é primo do ciclano, que é avô do tertuliano, que desse uma canetada nisso. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você não tenha nenhum recurso humano, mas tem um Deus no céu que está pronto a ouvir a tua oração. E quando a igreja ora, o teto se rompe, o céu se rompe, e a nossa oração chega até o trono de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E enquanto esta igreja estiver orando, nós vamos ver portas abertas e nós vamos ver milagres de Deus. Versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão. Irmãos, Pedro estava preso ou estava sendo guardado? Versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão. Eu faço uma pergunta para vocês: Pedro estava preso ou ele estava guardado? Depende. É uma questão de ótica. É uma questão de visão. Para Herodes, ele estava preso. Para Deus, ele só estava sendo guardado. Eu me lembro de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. A Bíblia diz que os discípulos estavam navegando em um pequeno barco no mar da Galileia. E ele começou a ser açoitado pelas fortes ondas, porque o vento era contrário. Eu comecei a estudar o texto, a pesquisar, por coincidência ou não. Eu descobri que se os discípulos tivessem, escute isso, irmãos, eles estavam navegando na costa do mar da Galileia. Se o vento fosse a favor, iria jogar aquela pequena embarcação contra os grandes rochedos. Se o vento fosse a favor, iria jogar aquele pequeno barco contra os grandes pedregais. Mas o vento era contrário.
Então eu descobri que o vento contrário era Deus preservando eles. Tem pessoas que estão dizendo sobre você, para ele não tem mais jeito. Para ele, acabou. Eu quero ver ele sair dessa. Não tem jeito. Ele está aprisionado e não tem saída. Isso é na ótica do teu inimigo. Na ótica de Deus, você está sendo apenas guardado. É um tempo, é um momento. A qualquer hora Deus vai te visitar e a porta vai se abrir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que em meio a isso tudo, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. E pior, ele estava dormindo com 2 soldados, um à direita e outro à esquerda. À direita, uma corrente prendia um soldado. À esquerda, uma outra corrente o prendia um soldado. Irmão, em casa, com a minha mulher, sou ruim de dormir, viro para lá, viro para cá. Você imagina entre 2 homens com corrente. Não tem como dormir. E a Bíblia diz que ele dormiu. E o sono foi pesado. Porque o anjo teve que tocar nele. Para que ele acordasse. E uma coisa que não entra na minha cabeça. É como é que alguém pode dormir. Sabendo que daqui a algumas horas vai morrer. Já era incomum ele conseguir dormir amarrado com 2 homens. Agora você imagina ele dormir um sono pesado, sabendo que daqui a pouco vai ter o mesmo fim que o seu amigo Tiago teve. Irmãos, talvez Pedro sentisse o hálito de Tiago naquela prisão. Talvez o calor do corpo de Tiago não estivesse ali. Aqueles que iriam levar Pedro para matar estavam ali. Era questão de horas. E a Bíblia diz que este homem conseguiu dormir. Irmãos, o problema não é a morte. Não, pastor, não, morrer todo mundo vai morrer. É a expectativa da morte. Você sabia que a expectativa da morte é pior do que a morte em si? Morrer todos nós vamos. Agora, saber que você vai morrer, esse que é o problema. Agora, como é que Pedro conseguiu dormir em meio a isso tudo, irmãos? Pastor, fala logo. Porque eu estou me sentindo como Pedro. Eu estou sendo perseguido. Eu estou me sentindo acorrentado. Parece que os meus inimigos estão prevalecendo sobre mim. E eu não estou conseguindo descansar. Como é que Pedro conseguiu dormir? Primeiro, Pedro, ele se prevaleceu das experiências passadas. Eu vou repetir. Pedro se prevaleceu das experiências passadas. No capítulo 4 ele é preso. E as portas se abrem. No capítulo 5, versículo 19, ele é preso. E o anjo vai lá e abre a porta para Pedro. Então Pedro sabia o quê? Que o Deus que abriu a porta no capítulo 4, o Deus que abriu a porta no capítulo 5, é o Deus que vai abrir a porta no capítulo 12. Pedro, ele se prevaleceu das suas experiências passadas. Porque Davi foi lutar contra Golias. Porque ele se apresenta a Saul. Porque ele se prevaleceu das experiências passadas. Ele disse para Saul: eu vou lutar contra esse gigante. Por quê? Porque um dia eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai. E aí, veio um leão e eu matei. Experiências passadas. Depois veio um urso e eu matei também. Experiências passadas. E se o leão caiu e o urso caiu, esse gigante também vai cair. O que te dá certeza de um amanhã e de vitória são suas experiências passadas. Começa a puxar na tua mente aí, irmão. Por que tu está tão nervoso assim? Por que você está tão nervosa assim? Por que tanto desespero é esse? Começa a puxar na tua mente, na tua memória, as experiências passadas. Lembra daquela cura? Lembra daquele milagre? Lembra daquele diagnóstico que os médicos disseram que não tem cura e tu está aqui dando glória a Deus? Lembra daquela porta que tu foi ameaçado de ser mandado embora? E tu está aqui até hoje? Começa a puxar na tua mente aí aquele homem violento,
que disse que ia te matar. Cadê ele? Já se foi embora há muito tempo. E tu está aqui para dar glória a Deus. Tu lembra de quem você era? Lá no mundo arrebentado, perdido, indo para o inferno. Ei, querido, o Deus do passado é o Deus do presente. O Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus que fez outrora é o Deus que vai fazer amanhã. As minhas experiências me dizem que as portas vão se abrir e Deus é comigo. Aleluia. Se você quer saber por que Pedro dormiu, porque Pedro tinha um exemplo maravilhoso. Marcos capítulo 4, versículo 38. Diz que eles estavam em meio ao mar da Galileia e se levantou uma tempestade. E Pedro pensou: nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aonde está Jesus? É assim a nossa vida. No desespero a gente quer procurar Jesus, né? Na tempestade a gente se lembra de procurar Jesus. E encontraram Jesus no barco. A Bíblia diz que ele estava na polpa do barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Pedro descobriu, ele aprendeu com seu próprio mestre, que em meio às tempestades da vida, ele também podia dormir. Em meio às tempestades da vida, eu e você também podemos dormir. O que isso significa, pastor? Estou uma palavra queimando na minha boca para te dizer aqui. Sai daqui hoje e vai dormir em paz. Aleluia. Porque Pedro dormiu? Porque Pedro tinha promessa. João capítulo 21, versículo 18. Você conhece a história melhor do que eu. Jesus aparece no mar de Tiberíades, ressuscitado. Aparece a Pedro. Tem aquele diálogo com Pedro. Restaura Pedro. Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Aquela história toda. E Jesus diz uma coisa para Pedro. Escute isso, irmão. Versículo 18 do capítulo 21 de João. Pedro, quando tu eras moço, tu ia para onde você queria ir e te cingia a ti mesmo. Mas quando você se tornar velho, tu vai estender as tuas mãos e outro vai te cingir e tu vai para onde você não quer ir. Eu vou repetir. Quando tu te tornares velho, Pedro, quando tu te tornares, me ajuda a pregar. Quando tu te tornares, Pedro sabia que não ia morrer dentro daquela cadeia. Pedro sabia que ia ficar. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, sai daqui hoje e vai dormir em paz. Quem está debaixo de promessa de Deus aqui? Quem tem promessa? Cadê? Eu quero ver quem tem promessa de Deus aqui. Se você tem promessa de Deus, sai daqui hoje e vai dormir em paz. Pastor, você não sabe o que está me esperando. Pastor, você não sabe os problemas. Êxodo capítulo 16. A Bíblia diz que o povo teve fome. E Deus disse a Moisés: diga ao povo que eu vou fazer chover pão. Irmãos, eu já vi chuva de tudo, granizo, até de canivete dizem que chove. Mas eu nunca vi chuva de pão. Só Deus pode fazer isso. A Bíblia vai dizer, no capítulo 18, que junto com a relva descia o maná. Enquanto eles estavam nas suas tendas, dormindo, Deus estava preparando a providência. Sai daqui hoje e vai dormir em paz, porque amanhã tem uma providência para a sua vida. Tem um escape para a sua vida. E quando os hebreus saíram da tenda,
E eles viram pela primeira vez, eles disseram uns para os outros: o que é isto? O que é isto? Literalmente, maná significa espanto. O que Deus vai fazer na tua vida vai provocar espanto para muita gente. Essa palavra é para você que chegou hoje aqui nervoso, com a pressão alta, com a dor no peito, um nó na garganta, essa angústia, que é essa aflição exagerada que quer roubar a tua paz. Há poder no nome de Jesus. Sai daqui hoje, porque você está debaixo de promessa. Sai daqui hoje e vai dormir em paz, porque amanhã tem providência de Deus. Aí quando você descansa, irmãos, quando você descansa, vem a resposta de Deus. A Bíblia diz no versículo 7 que o Senhor enviou o seu anjo. Você acha que você está sozinho nisso? Não. Deus está nisso contigo. É claro, nós somos uma igreja madura, a igreja da palavra. Nós não fazemos culto a anjo, nem apologia a isso. Mas eles existem. E eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida desse altar. Que Deus está enviando anjos ao teu favor hoje. Eu não sei qual é o lugar que você precisa, mas Deus está dispensando anjos hoje em teu favor. Eu não sei onde é, talvez seja até em um presídio. O pastor falou sobre presídio hoje aqui. Quem sabe o anjo está indo lá. Você tem um parente encarcerado e o anjo está indo lá para trazer um livramento, para cortar um laço de morte naquele lugar. Eu não sei se é naquela encruzilhada perto da tua casa, essa obra de feitiçaria que fizeram para destruir a tua família, a tua vida. Poder no nome de Jesus. Jesus está dispensando anjos em teu favor hoje. Esse varão vai lá para cortar laço, para desfazer a obra do diabo e para entregar a resposta para a glória de Deus. Você acha que as cadeias daquela época eram como de hoje? Não, lá não. As prisões romanas não tinham direitos humanos. Eram escuras, subterrâneas, sujas, úmidas. Não tinha lâmpada. E a Bíblia diz, no versículo 7, que quando o anjo chega, todo lugar resplandece. Um clarão. Onde estava tudo escuro, agora surgiu um clarão. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A partir de hoje, as coisas vão começar a clarear. Para quem não estava vendo nada, já existe uma luz no fim do túnel. Aonde parecia que tudo estava negro, agora já tem uma claridade. Alguma coisa Deus já começou a fazer. Alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo. Chegou a luz. Deus começou a trabalhar. É o agir de Deus. Alguma coisa está começando a acontecer. Ainda no versículo 7, a Bíblia diz que quando o anjo toca em Pedro do lado, as algemas caem de seus pulsos. Quando o anjo toca ele na ilharga, do lado, alguns acreditam que seja o ombro, do lado do ombro, a Bíblia diz que as algemas, as cadeias, caem. Quando Deus chega, não tem grilhão que fique, não tem algema que te segure, não tem prisão que te prenda, e não tem cadeia do inferno que vai te segurar aí, porque Deus chegou. E deixa eu profetizar para a sua vida aqui: as algemas só caem quando o anjo toca em Pedro. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas Deus está tocando em alguma área da tua vida hoje, e aquilo que estava te travando, aquilo que estava te prendendo, está caindo agora da tua vida em nome de Jesus. Aquilo que não deixava você progredir, aquilo que não deixava você avançar, aquilo que te prendia, está caindo hoje, porque Deus está tocando em alguma área da tua vida. Você
começar a se movimentar, as coisas vão começar a acontecer. Versículo 8. O anjo diz para ele: Pedro, cinge-te, calça as tuas alparcas, coloca a tua capa e me segue. Irmãos, você está preso. Daqui a algumas horas você vai morrer. Corredor da morte. As portas se abrem. Tu vai calçar sandália? Tu vai colocar cinto? Tu vai sair correndo, né? Só que Deus não trabalha em meio ao desespero. Deus não trabalha em meio à confusão. Deus não trabalha em meio à correria. É passo a passo. Que Deus vai fazer na sua vida vai ser passo a passo, step by step. Deus vai fazer assim. Hoje vai ser uma coisa, amanhã vai ser outra coisa, e depois vai ser outra coisa. Quando o anjo dá a ordem, a Bíblia diz que as portas se abrem. Vai ser passo a passo até as portas se abrirem. E o anjo diz para Pedro: me segue. Às vezes o nosso grande problema é que a gente quer andar na frente de Deus. Mas só Deus sabe o caminho pelo qual você vai sair disso. O anjo disse: Pedro, não anda na minha frente. É eu que vou andar na tua frente. E o anjo guiava e Pedro seguia. Deixa Deus ir na tua frente. Deixa Deus guiar os teus passos. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus ser o teu guia. Porque enquanto você quis fazer as coisas do teu jeito, não deu certo. Enquanto você quis fazer aquilo que você queria, não deu certo. O Senhor diz para você agora me segue, porque vai ser do meu jeito. Ei, é só você seguir a Deus. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz, é o que Deus está mandando você fazer. É só seguir que vai dar certo. O versículo 9 diz que quando as portas se abriram e Pedro começa a seguir o anjo, a Bíblia vai dizer que Pedro pensou que ele estava tendo um sonho. Pedro pensou que ele estava tendo uma visão. Ei, o que Deus vai fazer na tua vida, você não vai acreditar. Você vai pensar que é sonho. Eu não estou acreditando, me belisca. Não pode ser. Não é sonho não, é a porta que se abriu. Não é sonho não, é a resposta que chegou. Não é sonho não, é o milagre que veio. Não é sonho não, é a providência de Deus. Não é sonho não, é as portas de Deus se abrindo para a sua vida. Você vai pensar que é sonho. Aleluia. Versículo 14 diz que todas as portas se abriram. Ei, depois desse tempo de perseguição, se prepare. Todas as portas vão começar a abrir. Depois desse tempo que você está vivendo, vai chegar um tempo que tudo vai conspirar a favor teu. Vai chegar um tempo que tudo vai começar a dar certo para a sua vida. E a Bíblia diz que eles passaram pela primeira guarda, pela segunda guarda, até que chegaram na terceira porta. Eu não sei se você está aqui hoje, precisa que a porta se abra. Quem sabe você está aqui hoje, mas já passou pela primeira e chegou na segunda. Mas a Bíblia vai dizer que depois que se abriram todas as portas, ele chegou na pior porta de todas, que era a porta de ferro, que dava para a rua, para fora da cidade.
Estudiosos acreditam que vários homens teriam que se reunir para abrir uma porta como essa. Sansão, quando arrasta os portões de Gaza, alguns acreditam que aqueles portões deviam ter cerca de 8 toneladas. Muitos homens. A porta de ferro era uma porta impossível de se abrir. Pesada, de ferro, correntes. É aquela porta que você diz assim, não tem jeito. Não tem como se abrir. Esse negócio aí não dá, não tem como. Só que a Bíblia diz que ela se abriu por si. Ela se abriu por si mesma. Não porta automática de aeroporto, de supermercado. Quem inventou a porta automática foi Jeová. Atos capítulo 12. E ela se abriu por si mesma. O que é isso, irmãos? Quem sabe a resposta que você precisa esteja por detrás desta porta de ferro. E tu entrou aqui hoje dizendo, não tem como, não tem jeito, ela é pesada, tem que ter alguém por trás, não, tem que ter vários homens por trás para que abra essa porta, tem que ter o fulano, beltrano, ciclano, para essa porta se abrir, só esse grupo de homens. Ah não, o que Deus me diz e te diz esta noite, é que esta porta não vai ser aberta por mão de homens, quem vai abrir esta porta vai ser o próprio Deus, porque ela vai se abrir por si mesma. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei se você chegou aqui hoje com os nervos da flor da pele, em meio à perseguição e o pavor, e está diante de uma porta e você tem orado. Deus, só um milagre. Deus te diz, essa porta não vai se abrir pela mão do homem, é eu que vou abrir essa porta. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele chega lá fora, o anjo se ausenta dele. Guarde isso. Pedro agora tinha muitas opções para onde ele ia. A Bíblia diz no versículo 12 que quando as portas se abrem, Pedro pensa, quer saber de uma coisa? Eu vou para a casa da irmã Maria, porque lá os irmãos estão reunidos, estão orando por mim. Nessa época que não havia templos, irmãos. Os templos vieram a existir cerca de 300 anos depois de Cristo. Os primeiros cristãos se reuniam de casa em casa. E Pedro, quando veio o escape, quando veio o livramento, ele foi para o lugar da oração. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, com todo respeito. Mas tem pessoas que quando a porta se abre, o último lugar que ele vai é o lugar da oração. Ele ora, Deus envia anjo, abre porta de ferro, dá sono em soldado, Deus dá escape, Deus dá livramento, mas ele esquece a casa de Deus. Ele esquece o caminho da oração. Ele abandona o altar. É por isso que existem pessoas que jamais podem ser abençoadas. Porque se elas forem abençoadas por Deus, nunca mais elas voltam no lugar da oração. Pedro disse, não, eu vou lá contar o testemunho. Eu vou contar tudo o que aconteceu na minha vida, os irmãos vão saber, e tem outra coisa, eu vou lá e vou orar junto com eles, para agradecer a Deus. Ei, quando essa porta se abrir, não esqueça aqui, não esqueça da Montevidéu número 900, não esqueça da filial da DEVEC em que você congrega com os santos, não se esqueça de quem orou por você, não se esqueça do seu pastor, não se esqueça, não seja ingrato para com Deus. Eu já estou dando a deixa, já está falando contigo. Quem sabe para a porta se abrir, só falta você ter a consciência disso aqui. Nunca esqueça o caminho e o lugar da oração. Seja grato a Deus. E você acha que Herodes acreditou nessa história toda?
que veio um anjo do céu, resplandeceu o lugar, e todo mundo saiu. Herodes mandou matar os soldados. Versículo 19 diz que mandou justiçá-los. Porque naquela época, o carcereiro pagava com a própria vida. Já sei que você pensou, imagina se isso fosse aqui no Brasil, pastor. Não ia ter carcereiro. É por isso que em Atos 16, quando Paulo e Silas estão presos e há aquele grande terremoto, o carcereiro de Filipe diz: o que eu posso fazer para ser salvo? Aqui não tem nada a ver com salvação. A salvação ali é do pescoço dele. O que eu posso fazer? Todas as portas se abriram, todo mundo fugiu. O que eu posso fazer para ser salvo? Crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, disse Paulo. E agora, Herodes manda matar eles. Agora, irmãos, preste atenção nisso. No versículo 23, a Bíblia diz que o anjo do Senhor mata Herodes, ele morre comido por bichos. A Bíblia diz que o anjo, no versículo 12, quando deixa Pedro lá fora, se ausenta dele. E a Bíblia diz agora no versículo 23 do mesmo capítulo, que o anjo do Senhor mata Herodes. A Bíblia não diz, e você também não vai dizer que eu disse, mas vamos aqui conjecturar. O anjo dizendo para Pedro: Pedro, já está livre? Está tudo certo? Vai para a oração? Eu tenho que ir ali tratar um assunto ali. Com um cara chamado Herodes ali. Você conhece carcereiro bonzinho? Não. Por que não? Porque o capítulo 12 diz que Herodes mandou prendê-los para que os maltratasse. Antes da morte, ainda haveria maus tratos. Então, os carcereiros morrem. E morre Herodes. Então, se os carcereiros maltrataram, porque foi a mando de Herodes. Então, se a história terminasse com a libertação de Pedro, estava tudo maravilhoso. Só que Deus entrou com justiça. E quando Deus vem com justiça, Deus tratou com quem fez e com quem mandou fazer. Porque quem fez já estava vendido por quem comprou. Eu não sei o que é isso, mas Deus vai tratar com quem fez e com quem mandou fazer. Herodes era o último escalão, era a última instância, mas Deus tratou desde os carcereiros até a última instância do governo, que é plafástio. Nanto que ele é flástia. Esta perseguição vai custar caro. Leracante obrafácia. Tocaram na igreja, tocaram nos ministros, tocaram nos profetas, tocaram no homem de Deus, tocaram na igreja de Deus, e Deus entrou com justiça. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro chega e bate na porta, na casa dos irmãos. E aquelas coisas da gente, coisa de doido, mas passou pela minha cabeça. Isso é, o anjo abriu até porta de ferro. Abriu tudo que foi porta. Abriu porta que tinha que ser os 10 homens para abrir. Se o anjo abriu tudo que é porta, por que não abriu logo essa também? Pedro. E aí eu descobri que existem portas que é Deus que vai abrir. Mas existem portas que é você que vai ter que bater. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Aquilo que está na instância de Deus, Ele vai fazer. As portas que você não pode abrir, Ele vai abrir. Aquilo que é impossível, Deus vai fazer. Mas aquilo que está no campo do humano, é você que vai ter que fazer. O não você já tem, meu amigo. Se prepara a hora e vai lá bater na porta, porque Deus vai te abençoar. A menina chegou lá e a Bíblia diz que ela reconheceu a voz. É a voz de Pedro. Bate na porta e espera o tempo do reconhecimento, porque o tempo do reconhecimento vai chegar. O tempo da porta
final disso tudo? Coisa linda, Jesus. Versículo 24 do capítulo 12, que diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Depois deste tempo de perseguição, depois deste tempo de injúria, virá um tempo de crescimento para a igreja no Brasil, virá um tempo de crescimento para a igreja ADVEC, virá um tempo de crescimento para o povo de Deus, porque Herodes não pode parar a igreja, cadeia não pode parar a igreja, prisão não pode parar a igreja, porque a Bíblia diz em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Depois disso virá um tempo de crescimento. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.